Antes de... Então tá. Vamos lá, então. Declaramos aberta a 6ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 15ª legislatura, do dia 9 de março de 2026, cumprimentando os vereadores e todos presentes e quem nos assiste pelas redes sociais. Eu solicito ao vereador Sargento Felício fazer a leitura de um texto bíblico, pode ser? Pode ser. Obrigado, vereador. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Salmos 47. Dando sequência, eu solicito ao secretário que faça a leitura do livro de presentes dos senhores vereadores. Bom dia a todos e todas, vereadores presentes, vereador Sérgio Sampaio, Hélio do Táxi, Edson Leal, David Camargo, Betiele Biagin, Ellen Amaral, Fernando Lopes, Israel Felício. Sargento Felício. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Documentos expedidos, ofício número 19, encaminhando as indicações do número 33 a 46, apresentado pelos vereadores na sessão ordinária do dia 2 de março de 2026. Ofício número 20, encaminhando o requerimento número 5, aprovado pelos vereadores na sessão ordinária do dia 2 de março de 2026. E ofício número 21, encaminhando os projetos de lei do número 4601 e 4602, aprovado pelos vereadores na sessão ordinária, também do dia 2 de março de 2026. Obrigado, secretário. Passamos para o grande expediente e chamamos para fazer o uso da palavra para o espaço regimental de 10 minutos o vereador David Camargo. Retificando aqui no espaço regimental de 5 minutos. Que agora já é 4 minutos, né? Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia às pessoas que nos assistem pela live no Facebook. Eu também cumprimento aos trabalhadores e trabalhadoras desta casa. Faço uma saudação especial ao Manuel Rosa, nosso querido Manuel Rosa, responsável pelo grupo GDVS. Começo a minha fala de hoje parabenizando as mulheres, de forma muito especial, a vereadora Betiele, vereadora enfermeira Ellen, as mulheres que trabalham nesta casa, e dizer que ontem foi e continuará sendo um dia de luta, né? É importante com que nós possamos pensar acerca da origem desta data, que nasce em razão de mulheres que fizeram, né, sua reivindicação para que pudessem ter seus direitos respeitados, mulheres operárias. E é triste pensar de que se passa o tempo exatamente porque essa luta ocorreu no século XX e as mulheres ainda precisam sair às ruas, ainda precisam carregar os seus cartazes, ainda precisam reivindicar os seus direitos, os mais básicos. E hoje as mulheres se unem pedindo para que não sejam mortas. E isso é muito triste. É lamentável com que nós estejamos no estado, no Rio Grande do Sul, onde cada semana uma mulher morre, onde nós colecionamos um número absurdo de mulheres vítimas
do feminicídio. Então, com que nós possamos primeiro pensar de que esta não é uma luta de gênero, mas sim uma luta de todos aqueles e aquelas que sonham, querem, acreditam e trabalham para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Então, fica aqui o meu reconhecimento a todas as mulheres e, fundamentalmente, com que nós possamos assumir uma postura de respeito às mulheres que não se limite a um discurso, mas sim que possa estar garantido na prática. As mulheres merecem flores, mas as mulheres merecem respeito. Eu quero dizer que na última semana estive no Teacole, um equipamento aqui desta cidade que atende crianças e adolescentes autistas da nossa cidade, e tive a honra de estar acompanhado do assessor do deputado Luiz Marenco, deputado estadual, para entregar à coordenadora daquele equipamento, a Larissa, a confirmação de uma emenda parlamentar de R$100 mil. O deputado Luiz Marenco é um deputado muito comprometido com esta cidade. Todas as vezes que nós passamos pela Rua do Comércio, pela Avenida Leandro de Almeida, nessa pavimentação, nessa revitalização, tem emenda parlamentar do deputado Luiz Marenco. E eu sempre procurei estar junto, perto daqueles que têm um compromisso real com a nossa cidade. O deputado Luiz Marenco é um dos deputados que mais emenda parlamentar destina às APAES do estado do Rio Grande do Sul. O deputado Luiz Marenco tem compromisso com a acessibilidade, com a inclusão, com as crianças e com os adolescentes. E eu espero com que essa emenda de R$100 mil possa garantir àquele equipamento uma melhora na infraestrutura e, fundamentalmente, a garantia do atendimento às nossas crianças e aos nossos adolescentes que estão na fila de espera, e nós sabemos que eles não podem esperar, porque quanto mais tempo se espera para um atendimento psicológico, para um atendimento com fono, com terapia ocupacional, mais regride esta criança. Então, nós precisamos de uma atenção às nossas crianças e adolescentes. E, para concluir, exatamente porque hoje o tempo é reduzido, eu quero parabenizar os organizadores do 24º Carbomoto, este que é um evento que mobiliza a nossa cidade. E eu quero confessar a vocês que eu sempre fico um pouco indignado quando algumas pessoas se mostram contrárias ao Carbomoto. Eu posso não gostar de moto, eu posso não gostar de rock, mas um evento que mobiliza a nossa cidade, que traz dinheiro à nossa cidade, que faz a economia girar, a gente não pode ser contrário a isso. No mínimo, a gente tem que celebrar. E eu aqui celebro aqueles que organizaram o 20º Carbomoto, e eu quero com que nós pudéssemos ter, eu gostaria que nós pudéssemos ter um Carbomoto todo mês em um bairro dessa cidade, exatamente porque o Carbomoto ele é milagroso, ele limpa as ruas da cidade, ele, em algum momento, faz com que o mato que estava tomando conta das ruas do centro da cidade pudesse ser cortado, né? Então, nós temos um centro hoje em que as pessoas conseguem trafegar, né? Então, com que nós tenhamos um Carbomoto em todo o bairro para que esse milagre da limpeza, da organização das ruas possa acontecer. Para concluir, presidente, eu quero dizer que eu, juntamente da vereadora enfermeira Ellen, do vereador Hélio, estaremos indo a Brasília no final do dia de hoje, por isso que a sessão está acontecendo pela manhã, e tenham certeza de que nós estaremos em Brasília trabalhando, cumprindo com agendas institucionais para que nós possamos garantir emendas parlamentares para a nossa cidade e assim contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado a todos, uma ótima semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Faço o registro aqui da presença do vereador Michel Peninha e chamo para fazer uso da palavra no espaço regimental de 5 minutos o vereador Michael Peninha. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Bom dia especial a quem nos acompanha pelas redes sociais, a todos presentes em plenário.
E eu quero cumprimentar aqui, de forma muito especial, o meu amigo Manuel Rosa, presente aqui hoje, ex-vereador dessa casa, presente aqui em nossa sessão. Senhor presidente, hoje o tempo reduzido, quero iniciar desejando uma boa viagem aos colegas vereadores até Brasília, os colegas que estarão viajando em uma missão em nome do nosso município, sempre buscando recursos, buscando resultados, buscando melhores condições e boas novidades à comunidade de Butiá. Falando em boas novidades, eu quero parabenizar ao Motogrupo Rota 290 pela 24ª edição do Carbomoto. Quero parabenizar a comunidade de Butiá pela participação e pela presença no evento. Um evento que gira a economia local, um evento que traz bons investimentos ao comércio local, porque ali vende o dono do supermercado, vende o dono dos restaurantes, vende o proprietário da farmácia, vende o proprietário dos postos de gasolina, vende o seu espaço, o proprietário dos hotéis do município. Um evento que está em sua 24ª edição, que traz muita gente para o município de Butiá, que traz muito entretenimento para a comunidade, mesmo que alguns não gostem do Carbomoto, e a gente respeita quem pensa diferente, a gente respeita quem não compactua com o evento, quem não participa do evento, mas nós precisamos valorizar o evento que há 24 anos traz muita coisa positiva para a nossa cidade. Senhor presidente, hoje tempo reduzido, faltando apenas 2 minutos aqui, nós precisamos entender que talvez fosse importante que a cada mês o Carbomoto ocorresse em um bairro. Realmente seria muito importante e nós teríamos, talvez, a cidade mais limpa em sua totalidade. E isso deveria acontecer há 24 anos, desde que iniciou o Carbomoto, porque esta não é a primeira vez que isso acontece. Senhor presidente, comunidade, nós precisamos falar de muitas pautas importantes, que são importantes desde sempre, não são importantes apenas agora. Então, hoje, infelizmente, com o tempo reduzido, nós não vamos conseguir falar aqui de tudo que precisa ser falado. A gente entende que tem muito a ser feito, que muitas coisas precisam avançar, mas nós sempre tivemos pautas importantes que sempre foram preciso que elas avançassem. Em algumas avançaram, porque o mais importante de tudo é reconhecer quando bons trabalhos acontecem. Mas a gente, como parte do governo, sabe que tem muito a ser feito, e nós não estamos de olhos fechados, muito pelo contrário, o governo trabalha diariamente para tentar resolver os problemas e trazer soluções. Falando em resolver problemas, em trazer soluções e entregar resultados, com bastante atraso, chegou o resultado das mamografias, que muito foi batido nessa tribuna, e com muita legitimidade, muito foi batido na tribuna sobre o resultado das mamografias, e eu me solidarizo a cada mulher que fez sua mamografia e não teve seu resultado em tempo hábil. Teve o seu resultado em um tempo atrasado. Mas nós traremos aqui o real motivo do atraso. Uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus, e o nosso gabinete está de portas abertas
sigo sempre ao seu lado. Um grande abraço. Dando sequência, chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço regimental de 5 minutos o vereador Fernando Lopes. Senhor presidente, demais ilustres pares desta Casa Legislativa, eu quero saudar a assistência através do ex-vereador Manuel Rosa, que no ano passado foi homenageado na Semana do Município pelo seu trabalho realizado nesta cidade, um trabalho que tem uma marca profunda na questão da entidade que cuida da doação de sangue. E o Manuel, como criador desta entidade, há longos anos, nunca abandonou esta causa. Uma causa que dá trabalho, que não tem contra-cheque no fim do mês, mas tem uma coisa que força você a fazer isso, que pulsa no coração, com certeza, que é o respeito à vida e à saúde das pessoas. Meus cumprimentos e, através do senhor, saúdo os demais participantes que estão na assistência. Minha saudação também aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero, senhor presidente, inicialmente também, cumprimentar os colegas vereadores que vão a Brasília, a Ellen, o David e o Hélio, vão à busca de recursos para esse município, o que é extremamente importante. A cidade precisa, né, de muito recurso, e tem-se em Brasília muitos projetos que se pode trazer para a cidade. Quero desejar que vocês tenham, meus ilustres colegas, uma excelente viagem, uma segura viagem, e que possam colher bastantes frutos para trazer para esta cidade, nesta ida de vocês, a partir de hoje para Brasília. Boa sorte e bom trabalho. Eu quero também, senhor presidente, falar do Rota 290. É um grupo, o Manuel está aí, que foi criado, este evento, no meu governo, com a aprovação desta Casa Legislativa, foi inserido no calendário de eventos do município, o Grupo Rota 290. Uma festa que se consagrou, que veio para ficar e que tem trazido excelentes resultados, já disseram aqui, para o município, no campo econômico. Movimenta renda, movimenta trabalho, né, o que aconteceu nesses 3 dias de Carbamoto, um público que superlotou todos os espaços do evento. Mostra que o evento tem nome, consegue atrair não apenas as pessoas de Butiá, mas traz pessoas de toda a parte do estado. Então é um evento consagrado que merece ser respeitado. Há pessoas que não gostam, já falei com os contos que não gostam, a gente tem que respeitar a posição de cada um. Mas é um evento importante e necessário para o município. Eu já disse aqui em outra oportunidade que esses eventos, quando eles bem realizados, eles trazem renda para o município. Quando você consegue trazer, além do público local, mas você traz o pessoal de fora que vem aqui gastar e deixar seu dinheiro aqui, é recurso que vai circular na farmácia, como já disseram, supermercado, nos hotéis, nos postos de gasolinas, e isto vai gerando o tributo, 17%, e vai pingando no cofre da prefeitura. Então, os eventos são muito importantes, minha gente. O pessoal muitas vezes enxerga só como festa, não é só como festa. O bom gestor não pode enxergar só como festa. Tem que se enxergar como uma parte do desenvolvimento econômico. As praias não têm fábrica. Vive do turismo, dos eventos. E como estão? Todas bem arrumadas, bonitas, sem a fábrica, mas com esta renda. A renda dos eventos, a renda do turismo. Então, ela é extremamente importante. E quero também, senhor presidente, dizer, falando, mas voltando ao Rota 290,
que nós criamos aqui no calendário de eventos, essa importante festa, e dizer da ordem. Pode ter acontecido com os pequenos incidentes, mas uma festa que reuniu tanta gente que não dava para caminhar em meio às pessoas. Eram muitas pessoas no evento. Então, podemos dizer que foi uma festa excelente, uma festa ordeira. Estavam lá as pessoas da cidade, também as famílias, pessoas de várias localidades, muitos rostos que a gente não conhecia, estavam ali prestigiando porque a festa é boa. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência, chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço regimental de 5 minutos, o vereador Sargento Feliz. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais pares desta casa, bom dia, nossa sempre altiva assistência. Quero cumprimentar aqui de forma muito especial o meu grande amigo Manuel Rosa, ex-vereador desta casa, que desempenha um papel de extrema relevância. Eu que tenho doado sangue sistematicamente com esse grupo, sei o quanto ele faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, parabéns, Manuel Rosa, parabéns pelo grupo, parabéns por toda essa dedicação ao outro. Bom dia também aqui aos colaboradores dessa casa aqui e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Então, nosso Carbomoto, resumindo em poucas palavras, superou as expectativas. Uma grande festa onde foram recebidas pessoas não apenas do Estado, mas de fora dele e também de outros países da América do Sul. Tive a oportunidade de frequentar durante os 3 dias esta festa, que, como já foi dito aqui, gera renda, gera entretenimento, alegria para o povo. Inovando neste ano, então, o sempre tradicional meio boi no rolete, desta vez foi um boi no rolete aí assado perfeitamente pela Antrel, onde eu quero parabenizar também essa associação de moradores do interior do nosso município, que extrapola as fronteiras do seu limite territorial para fazer história aqui na cidade. Conversei e parabenizei pessoalmente o Gelson, organizador do evento, por mais esta grande festa. Então, o Carbomoto não é à toa que está aí há 24 anos fazendo essa festa maravilhosa, referência da região carbonífera, e tenho certeza que o do ano que vem será maior ainda. Já estamos com saudade. Então, parabéns a todos os envolvidos, ao Executivo Municipal por acreditar no projeto, por incentivar e por patrocinar mais este grande evento. Tivemos também no dia de ontem o Dia Internacional da Mulher. Já homenageei o pessoal nas redes sociais, mas quero aqui reforçar para toda a nossa comunidade o respeito, a consideração que eu tenho por todos vocês. Vocês são fundamentais na sociedade e na vida de todos nós. A respeito dos laudos, tão esperados laudos de mamografia, fico feliz que tenham chegado aí na Secretaria de Saúde, finalmente, esses laudos que já começaram a ser entregues para as mulheres que o aguardavam. Tivemos, sim, um atraso inaceitável na entrega. Me foi informado que eles seriam entregues até a última sexta-feira, penúltima, melhor dizendo, e não foi cumprido o que inicialmente foi dito. Mas, enfim, eles foram entregues, ainda que isso não nos conforte totalmente pela demora que tiveram, mas esperamos que, doravante, esse tempo seja reduzido cada vez mais e que os prazos sejam inteiramente cumpridos por aqueles que se obrigam com ele. Tivemos, durante a semana passada, como eu anunciei aqui na última sessão, visita aos bairros, onde tivemos a oportunidade de estar lá no bairro Cidade Baixa, onde verificamos algumas situações que serão devidamente encaminhadas ao Executivo, assim como outros colegas já o fizeram, para que essa comunidade possa, dentro do limite do possível, serem atendidas, sem demagogia, mas lutando para que não apenas o bairro Cidade Baixa, mas também o bairro R1, onde eu verifiquei algumas demandas, e no bairro Santo Antônio, que carecem urgentemente de algumas melhorias. Estamos trabalhando, fiscalizando e visitando e verificando em loco todas as situações. Não podemos ter apenas um discurso e atuar como se estivéssemos fazendo uma prova de direito constitucional sobre as funções do vereador. Nós devemos, na prática e na execução, fazer valer as nossas prerrogativas, direitos e deveres do cargo. Quero também aqui desejar uma boa viagem aos nossos colegas que vão a Brasília, que consigam ter muito êxito nos seus pedidos, nas suas visitas, porque lá vocês representam o Legislativo de Butiá. Então, a vitória de um de vocês é a vitória de todos nós. E quem realmente quer o bem da cidade, o bem dos munícipes, pensa e age desta forma, botando sempre o povo em primeiro lugar.
quero o melhor por essa cidade, e vocês lá trazendo as emendas, cumprindo os objetivos da viagem, nós estaremos todos muito bem representados. Quero dizer que continuo aqui com muita responsabilidade, com muita transparência e com muita ética, fazendo a minha parte, lutando pelas melhorias que a nossa cidade clama, necessita e merece. Pois quem faz o mal para os outros nunca terá o bem para si. Eu continuo assim, do campo à cidade, ouvindo a voz da comunidade, vereador Sargento Felício, fazendo a diferença. Chamamos para fazer o uso da palavra pelo espaço regimental de 5 minutos o vereador Edson Leal. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras e vereadores. Bom dia aos trabalhadores e trabalhadoras dessa casa, comunidade presente, especialmente ao amigo Manuel Rosa, um projeto que eu tive a honra de participar como psicólogo colaborador, os craques do futuro, que eu sempre torço para que retorne, Manuel. Era um projeto muito importante para as crianças, muito relevante. Se Deus quiser, um dia retoma suas atividades. Bom dia para a nossa comunidade que nos assiste, os colegas vereadores preocupados aqui, porque o tempo hoje é mais célere, preciso acelerar as pautas, né? Mas vamos começar, então, por aquilo que acho que é importante ser discutido hoje, que é a questão do Dia das Mulheres. Tem um tempo já que eu sou militante em torno da construção de um horizonte de igualdade social. Nesse universo, toda vez que você pensa política, é preciso ampliar um pouco o horizonte para pensar política como biopolítica. Afinal de contas, um autor que eu gosto muito, Foucault, fala sempre que existem dois tipos de políticas, as biopolíticas e as tanatopolíticas. As biopolíticas, elas constroem um horizonte para a vida, e as tanatopolíticas, elas são políticas de morte. Basicamente, as políticas de morte são aquelas que, de alguma maneira, elas, a partir da sua não atuação, constroem um horizonte para que a vida ela seja diminuída dentro desses grupos. E hoje nós podemos perceber que as tanatopolíticas mais eficientes são aquelas que são voltadas principalmente às mulheres, porque fazia tempo que eu não via um Dia das Mulheres em que a grande queixa das mulheres não era parabéns, não era flores, não era palavras bonitas de encorajamento, não era nem reconhecimento da tripla jornada. Era um pedido de homens, não nos matem. E eu fiquei, enquanto homem, bastante tocado com isso. Também entendi que, de uma maneira muito perversa e cruel, os homens invadiram o Dia das Mulheres da pior maneira possível, tomando o protagonismo das mulheres na medida em que têm assassinado as mulheres, e por isso elas nem conseguem comemorar o seu dia. E isso deve servir como um analisador para nós que estamos aqui temporariamente com a função de representar os grupos sociais. Temos, ainda bem, 2 mulheres nessa legislatura, mas é tarefa dos homens vereadores, os homens do executivo, os homens que são lideranças da cidade, promover um debate sério em torno do machismo, em torno do feminicídio, para que a gente possa voltar a ofertar para as mulheres um horizonte de biopolítica e não de tanatopolítica. Basicamente, o que difere uma biopolítica de uma tanatopolítica é o investimento que se faz nela. Quanto você bota do orçamento público para fazer política para combater feminicídio, é o quanto de resultado que você vai ter no sentido de preservar a vida das mulheres. Na mesma medida em que quanto você bota do orçamento da cidade, do estado, do país para prevenir o racismo, é a quantidade de eficácia que você vai ter para reduzir os indicadores de preconceito. Essa é a realidade. Todo o resto é blá, blá, blá.
meu amigo Vinícius, jornalista, que se posiciona muito bem nesse sentido. Quanto mais se investe para educar a sociedade para a humanidade, mais humana ela é. Quanto menos se investe, menos humana ela é. E eu gostaria que nós pudéssemos ampliar muito essa jornada de proteção para as mulheres e dizer que os meus 5 minutos aqui são muito pouco para falar do tamanho desse problema e do quanto nós, homens, precisamos olhar para isso com seriedade, precisamos reencaminhar os adolescentes que agora têm grupos de red pills, incels, alfas, que ensinam basicamente a oprimir as mulheres e não a amar as mulheres. E as mulheres estão cansadas de serem oprimidas e quanto mais esses grupos radicais que querem formar homens alfa, que na verdade são, não posso dizer a palavra aqui, mas são covardes, e a única coisa que eles aprendem é que o exercício da masculinidade está amplamente associado a oprimir as mulheres e acabar com a vida das mulheres. E nós, homens, é que somos responsáveis por apresentar um caminho mais humano e mais digno para os nossos meninos, para os adolescentes, para que eles aprendam a respeitar as minas. E eu vou falar muito mais sobre isso na semana que vem, porque, infelizmente, o meu tempo já acabou. Que Deus abençoe todos e todas vocês, que Deus cuide e proteja cada mulher butiaense. Um grande abraço. Dando sequência, chamamos para fazer o uso da palavra pelo espaço de 5 minutos a vereadora Betiele Biagin. Uma aceleração, né? Acelerou. Bom dia, colegas vereadores, colega enfermeira Ellen, parabéns pelo nosso dia, toda a assistência aqui da Câmara, as nossas funcionárias, parabéns pela passagem, né, do Dia da Mulher. Tem tantas coisas para falar, mas eu quero primeiro dar um recado para o pessoal que sempre entra em contato conosco pelo gabinete, querendo saber as informações sobre as castrações gratuitas, castrações a baixo custo. Castrações a baixo custo nós temos, certo? É só entrar em contato conosco ou vir até o gabinete. E a Secretaria de Agricultura nos passou que estão reavendo alguns pontos que foi pedido, né, por nosso gabinete, para que sejam feitas cirurgias, esses procedimentos plantonistas. Então, eles estão reavendo, então está tendo uma reestrutura, vão se adequar daqui a algumas semanas, né, para tomar novamente a proporção ali das cirurgias, que nem aconteceu semana passada, que nós precisamos de uma cirurgia e não tinha, e nós tivemos que esperar passar o carnaval, aquele dia da semana do carnaval, e o animal, infelizmente, veio a óbito. Parabéns também a todos. Hoje o tempo é muito curto, né? Quero deixar o parabéns a todos os organizadores do Carbomoto. São 24 anos, né, nesse evento, nessa estrutura. Cada ano só melhora, né? E é engraçado que a gente sempre, querendo ou não, eu sempre vou comparar as coisas com a causa animal. É engraçado que o povo reclama que não tem nada, aí quando tem, reclama. E a causa animal é a mesma coisa. Quando a gente não faz nada, reclama, e quando a gente faz, aí é que senta ali o pau. Senhores colegas, vereadores, toda a comunidade que nos acompanham, pessoal da mídia, que eu esqueci de cumprimentar, peço perdão. Eu subo nessa tribuna com o coração pesado, porque para falar de feminicídio é falar em vidas que foram interrompidas pela violência, pelo ódio, pelo sentimento de posse que ainda existem sobre o corpo e a vida das mulheres. É impossível a gente não comentar sobre esse assunto. Cada ano que passa, ao invés de nós comemorarmos,
alguma mulher morre. Eu estou falando agora com vocês aqui, provavelmente está acontecendo um assassinato, né, um feminicídio. Uma mulher não morre apenas no momento em que ela é assassinada. Antes disso, ela já foi silenciada há muito tempo. Ela já foi ameaçada, ela já foi humilhada, ela foi controlada inúmeras vezes dentro e fora de casa pelo seu companheiro. Quantas mulheres já denunciaram assim e não foram protegidas? O Estado é falho, a lei é porca. Enquanto isso, vamos perdendo as vidas. Quantas mulheres tiveram sua dor desacreditada, indo na delegacia, comentando com um parente, falando o que está acontecendo, e eles não acreditando, e falando, tu quer dar queixa? Ou ela mesmo falando, deixa, ele vai mudar. Enquanto uma mulher é morta, não morre só ela, morre um pedaço da família, morre um filho, morre um pedaço da nossa comunidade, morre um pedaço da humanidade. Nós precisamos parar de perguntar por que ela saiu de casa e começar a perguntar por que o agressor achou que tinha direito de tirar a vida dela. Nenhuma mulher pertence a ninguém, nenhuma mulher merece viver com medo, nenhuma mulher pode ser mais um número de estatística. Enquanto existir uma mulher com medo de denunciar, enquanto existir uma mulher sendo ameaçada dentro da própria casa, existe uma mulher sendo morta, só por ser mulher. Nós não podemos nos calar. Essa tribuna precisa ecoar a voz das que foram silenciadas, porque cada mulher que perdemos para o feminicídio é um grito da sociedade que não ouviu ao tempo. E eu não quero mais ter que subir nessa tribuna e falar de mortes. Eu quero subir aqui para falar de vidas que foram protegidas. Amanda, nova assessora do colega Sargento Felício, seja muito bem-vinda. A Patrícia não pôde estar presente, pois tinha reunião na Escola do B, mas desejo ótima carreira para ela. Muito obrigados a todos, né? Que tenhamos uma ótima semana e aos colegas que vão a Brasília, uma ótima viagem e tragam boas novas para nós. E se puder trazer uma lembrancinha também, eu agradeço. Dando sequência, eu passo os trabalhos da mesa ao vereador Hélio Ferreira para que eu possa fazer o espaço na tribuna. Muito bom dia. Assumo a presidência dessa casa e chamo o vereador Sérgio Sampaio pelo espaço de 5 minutos. Quero aqui dar meu bom dia, né? Hoje a nossa sessão foi antecipada em virtude de que os colegas vereadores estarão viajando a Brasília. Com certeza vão ter muito sucesso. Eu tenho certeza disso, porque cada vereador aqui, né, já buscou as suas emendas parlamentares dos deputados federais. E eu acho que aí o mês de março é um mês em que os vereadores têm que fazer essas visitas lá em Brasília, porque está o prazo, né, Fernando? O prazo é o mês de março. Enfim, eu quero ser muito breve aqui nessa tribuna, mas também dizer que, antes de mais nada, né, dar o meu bom dia também à nossa comunidade que nos acompanha, tenho certeza, pelas redes sociais, também a todos aqui os colaboradores aqui da Câmara. Agradecer a presença aí do nosso amigo aí, Manuel, né, que fez um excelente trabalho. Eu ainda fiz uma moção de reconhecimento ao teu trabalho, Manuel, e que eu tenho certeza que o grupo aí, ele tem feito muito por Butiá. E não só em Butiá, principalmente em todo o estado, né? E eu sei disso porque nós estamos naquele período ainda em 2020, de pandemia, e eu sei que muito trabalho, né, tu desenvolveu ali à frente do grupo GVDS. Seja muito bem-vindo aqui. Ex-vereador, né, tem já um trabalho aqui nesse legislativo. Mas eu queria também aproveitar para falar nesse espaço aqui na tribuna,
8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vivemos um momento, né, muito triste, né? E essa data que sirva de um momento de reflexão, pois muitas mulheres ainda enfrentam violência e a falta de respeito. Que possamos seguir trabalhando ali por uma sociedade mais justa, com mais respeito, proteção, igualdade para todas as mulheres. Fica aqui a minha homenagem e respeito a todas elas. Parabéns por esse Dia das Mulheres. E eu quero aqui, rapidamente, o tempo é muito curto, né? Mas eu queria dizer, e vai ficar para a próxima semana, mas eu queria aqui apenas fazer dar um recado, um aviso, né? Eu tenho trabalhado muito na questão de desenvolvimento em nossa cidade, por geração de emprego e renda, oportunidade de trabalho, principalmente para as mulheres. Eu tenho falado muito aqui nessa tribuna. E eu quero dizer, né, aqui, para toda a nossa comunidade, que temos uma oportunidade de uma empresa do ramo calçadista ligada à Beira Rio. Está prestes a instalar um ateliê em nossa cidade. Falei com o empresário, segundo o senhor Marcelo, estará em Butiá para avaliar o prédio amanhã. E na sexta-feira acontecerão, né, as entrevistas, onde serão selecionadas de 20 a 30 mulheres. Então, sigo em frente, trabalhando em prol da nossa comunidade. Eu, muito antes de ser vereador, eu já tinha trazido aqui do ramo comercial para a nossa cidade a loja CR de Remens. E, depois disso, outras lojas vieram, fruto de um trabalho deste vereador, que, por último, foi a Lojas Becker. Talvez alguns dizem assim, mas tem que ser uma empresa, porque para gerar, na verdade, dar mais emprego para as pessoas, porque as lojas, muitas vezes, não têm a questão de uma empresa de médio ou grande porte. Por sua vez, né, aí as lojas elas acabam não acontecendo aquilo esperado, ou seja, das próprias vendas. Enfim, né, aí é uma grande luta e, graças a Deus, eu acho que vai se concretizar. O governo municipal também está inserido nesse processo, juntamente com esse legislativo. Então, vamos ficar atentos, porque eu quero fazer essa divulgação. Hoje quero falar com o prefeito ainda, com o secretário de Desenvolvimento, e também dar essa notícia para toda a nossa comunidade, que se possa fazer presente na sexta-feira aqui pela manhã. As inscrições serão aqui na Câmara de Vereadores, onde vai poder ali acomodar todas as pessoas aqui no plenário, com ar-condicionado e banheiro, para que todas as pessoas possam aqui ficar muito à vontade. Muito obrigado, um bom início de semana a toda a nossa comunidade e até a semana que vem, obrigado. Se Deus quiser. Obrigado, vereador Sérgio Sampaio. Antes de passar a presidência desta casa, o grupo GVDS, que todo o grupo que vem e os seus apoiadores, os amigos do grupo, que vem fazendo esse trabalho pela comunidade de Butiá e outras pessoas nos outros municípios, através do Manuel Rosa, que deu início a esse trabalho. Parabéns a toda a família do GVDS. Passo a presidência ao presidente Sérgio Sampaio, que assume. Assumo os trabalhos da mesa e chamamos para fazer uso da palavra para espaço regimental de 5 minutos a vereadora enfermeira Ellen. Bom dia a todos, bom dia aos nobres colegas vereadores, bom dia, vereadora Michele, bom dia ao pessoal que está aqui nos acompanhando, um bom dia especial também a todas as mulheres aqui da nossa cidade, as mulheres que estão aqui no plenário. A gente sabe que ontem foi o nosso dia, né, Dia Internacional da Mulher, e irei falar sobre isso hoje também. 5 minutos é muito pouco tempo, né, para tanta demanda, tantas informações que a gente tem que passar para a comunidade. Então, vou tentar ser breve e rápida ao mesmo tempo, para que eu possa falar tudo que eu tenho a dizer. Queria falar inicialmente sobre o Carbomoto, né, o evento que aconteceu agora nesse final de semana, e onde, antes de acontecer o evento, teve muitas informações e muita preocupação da comunidade referente ao Covid, né?
referente aos casos de Covid que foram aparecendo na semana passada. O Covid, ele nunca acabou, né? É importante a gente lembrar, né? A gente só fala nisso quando a gente vê algum conhecido ou, de repente, quando tenha mais casos aí para que tenham pego a doença. Então, o Covid, ele nunca acabou, ele sempre existiu e ele nunca vai acabar. O que a gente tem são os cuidados que a gente precisa ter referente à doença, né? Referente à gripe, que é a vacinação. A vacinação, ela é disponibilizada a partir dos grupos prioritários e também aos idosos acima de 60 anos. Também temos vacinas para as crianças. E é importante lembrar que agora o alto índice que deu, né, de casos de Covid foi referente às crianças. Mas as vacinas da criança referente ao Covid sempre teve disponível na Secretaria de Saúde, na sala de vacina. É importante que os pais queiram fazer a vacina nos seus filhos, que muitas às vezes não querem fazer, mas é importante porque a vacina salva vidas e evita de ter uma doença mais grave. Então, o Covid sempre existiu, realmente, assim, quem tiver aquelas orientações, né? Quem tiver com sintomas gripais, quem tiver com o Covid, não pode sair de casa, né? Por 7 dias. Antes era 14 dias. Agora, em 5 dias, 7 dias, a pessoa já não transmite mais a doença. É importante, se tiver algum sintoma, não sair em lugares, né, com muitas pessoas. E se sair, tiver que sair, usar máscara para poder se proteger. Então, esses cuidados eles têm que se manter. E a gente tem que falar deles sempre, porque nunca acabaram. Quero falar também, falando em pautas importantes que foi falado aqui, nunca antes as mulheres ficaram mais de 120 dias sem seus resultados de exame de mamografia. Então, nunca antes isso aconteceu e agora está acontecendo e aconteceu. E eu fiquei feliz, mas um pouco apreensiva pela entrega, né, que teve agora na sexta-feira do resultado dos exames da mamografia, onde eu vim aqui nessa tribuna e cobrei várias vezes e vou cobrar sempre que for possível, porque as mulheres precisam de respeito, como falamos aqui. Mas também ainda continuarei cobrando, porque desde setembro as mulheres não recebem seus resultados de citopatológicos, os exames preventivos. Então, a gente vai lutando, uma aqui, uma ali, vencemos a mamografia, mas agora as mulheres precisam vencer também seus resultados preventivos, que é o Papai Nicolau, que também é um direito nosso, nós precisamos desse meio de prevenção para cuidar da nossa saúde da mulher. As mulheres precisam ser respeitadas também nos setores públicos. Nós precisamos de respeito também para os nossos exames. Isso faz parte, não é só no Dia da Mulher, vir aqui falar, desejar o Dia da Mulher, se realmente lá na ponta não está sendo acolhidas essas mulheres com seus exames preventivos realizados no tempo hábil. E eu espero, mais uma vez, reafirmo, que nenhuma dessas mulheres que vão receber o estágio de mamografia esteja com BIRADS 4 ou 5, porque daí, realmente, quem vai se responsabilizar, né? Vamos também ir a Brasília, né, no final da tarde, eu, juntamente com os colegas vereadores David e o vereador Hélio, estaremos indo novamente lá para tentar buscar mais recursos para o nosso município. Estarei indo no Ministério da Educação, onde levarei uma pauta das escolas aqui do nosso município. Estaremos indo no Ministério da Saúde, estaremos indo também no Ministério da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, estaremos indo para tentar buscar mais informações e projetos de políticas públicas que possam ser feitas e viabilizadas aqui para o nosso município. Realmente é uma semana de muito trabalho, onde vou estar compartilhando tudo nas minhas redes sociais. Quem quiser acompanhar, pode ir acompanhando por ali. E quero dizer que nós, mulheres, precisamos lutar, sim, todos os dias, pelo respeito, e eu venho falando sobre respeito aqui desde o ano passado. O respeito, a violência não é só a física contra a mulher, ela é violência de gênero, ela é violência doméstica, ela é violência matrimonial, ela é vários tipos de violência que nós, mulheres, sofremos todos os dias e em todos os lugares. Então, precisamos de respeito, precisamos, sim, de luta, precisamos que os homens nos ajudem a nos defender. Estive no Carbomotos na semana falando sobre isso com muitas mulheres e foi falado muito sobre isso. Homens, nos ajudem a nos defender. Homens, nos ajudem a que não nos batam, que não nos agridem e que não nos desrespeitem de qualquer forma. Vocês são o foco principal, precisamos dessa ajuda para que a gente possa nunca mais estar aqui falando sobre perdas de vidas, e sim sobre vidas valorizadas de nós mulheres. Muito obrigado, um bom dia a todos. Dando sequência, chamamos para fazer uso da palavra, espaço regimental de 5 minutos, o vereador Hélio do Táxi. Muito bom dia, pares da mesa. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook. Bom dia a todos presentes nesta casa, nesta manhã de segunda-feira. Bom dia. Mais uma vez, o Carbomoto fez sucesso, o evento em nossa cidade, mas eu vou deixar aqui a indicação de novo ao grupo
quando nós fomos a Porto Alegre, junto ao ex-deputado Fernando Marrone, quando construímos o projeto 425 de 2019. Isso é importante, junto ao Grupo Rota 290 e a Secretaria de Cultura aqui do nosso município, junto com a EDTC, o Estado formar o projeto um ano antes para trazer recursos direto do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria, para melhorar o evento. Que esse evento já está num tamanho, num porte imenso, e tem que ter dinheiro para construir um evento desse tamanho. Nós não podemos ter recursos nossos do município para o evento, e sim trazer mais recursos do Estado para melhorar, vereador Fernando, esse evento. Um evento que faz 24 anos já, que está em nossa cidade, onde traz os benefícios que todos os mestres, colegas, falaram antes. Importante isso aí. Então, deixo essa dica, mais uma vez, ao grupo, ao Gelson, que é o presidente, que sabe do que eu estou falando, para começar já, amanhã, a trabalhar nesse projeto, porque o recurso vem de um ano para o outro. Também quero dizer a importância das emendas que a gente traz para Butiá. Há corredores de fofocas que foram mencionar que alguns recursos que chegou ao município não tinha valor para comprar um certo equipamento, que a marca era de péssima qualidade. Os recursos que chegam ao executivo têm que ser tratados com carinho, porque os nobres colegas passam trabalho para buscar e bater nas portas dos deputados, senadores, para mendigar emenda para vir para Butiá. E eu não posso aceitar aqui que um secretário do executivo fica falando besteira nos corredores do seu setor. Não dá para aceitar, porque nós buscamos recursos para as pessoas de Butiá, para o desenvolvimento da cidade, e não para o seu interesse particular. Tem pessoas que têm que se olhar no espelho antes de falar bobagem. Porque, na verdade, a gente trabalha jurídica dessa casa para as pessoas que precisam. Não é para os secretários, não é para o prefeito, não é para os vereadores. É o desenvolvimento da cidade que a gente quer. Por isso que os nobres colegas aqui trabalham, lutam e buscam recurso para atender as pessoas. E não dá para aceitar esse tipo de fala. Tudo que é recurso que vem para o executivo tem que agarrar com as duas mãos e não ficar falando bobagem. Não pode falar bobagem. Ganhou, recebe. Se não serve naquela secretaria, vai servir na outra. Se não serve naquela, vai para outra. Mas o executivo é o chefe. O prefeito delega. As emendas vêm para cada pasta. Se o secretário achar que não deve, passa para outra. E segue o baile. Mas não vem falar bobagem, que eu não aceito. Sempre honrei com meus compromissos e sempre vou honrar, que eu fiz um juramento quando assumi o poder legislativo de Butiá. Não aceito. E quando vem falar em 24 anos, vamos olhar os 8 anos aonde eu estava. Seguimos em frente por Butiá. Passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações 47 a 51 de 2026. Indicação número 47, vereador Edson Leal indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a limpeza das calçadas na Avenida Dr. Carlos Correia Rodrigues. Indicação número 48, vereador Edson Leal indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a necessidade de reparos dos buracos em toda a extensão
da rua Arlindo Silva, próximo à Ponte do Milhão. Indicação número 49, vereador Edson Leal, indica ao Executivo Municipal através da Secretaria competente ser realizada a substituição da tampa do bueiro localizado na rua Mauá, em frente à residência número 520, próxima à Escola EMEI Mundo dos Sonhos. Indicação número 50, vereador David Camargo, indica ao Executivo Municipal através da Secretaria de Educação que seja feita a troca de lâmpadas da quadra de esportes da Escola Dr. Roberto Cardoso. Reiteração. Indicação número 51, vereador David Camargo indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Obras, que seja realizada a retirada de entulhos localizada na rua Leste Cavedi, número 135, bairro Cidade Baixa. Informamos que as indicações serão encaminhadas para as devidas providências. Solicito a leitura da resolução da mesa 05 de 2026 e dos atos da presidência 37 ao 38 de 2026. Resolução da mesa número 5. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Butiá, no uso de suas atribuições legais, resolve alterar o horário da sessão ordinária do dia 16 de março, das 19 horas para as 9 horas no mesmo dia, em virtude da viagem dos vereadores a Brasília. As despesas decorrentes da resolução correram por conta de dotações orçamentárias próprias. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, 4 de março de 2026, presidente Sérgio Sampaio. Eu até sugeria que vamos ter que votar essa resolução com resolução da Câmara, não de mesa, porque a resolução que estabelece o horário é do regimento interno. O regimento interno não se pode trocar com a resolução de mesa. Que já se inclui o dia 23 junto, 16 e 23. E a gente vota, já fica, para não ficar todas as resoluções, todos os todos. Perfeito, pode ser. Obrigado. Só para ilustrar ali, vereador, a resolução de mesa, na verdade, no primeiro ano legislativo também foi feito por Vossa Senhoria, né? Essa mesma resolução que nós estamos propondo hoje foi pela mesa diretora e o senhor era presidente. Só exatamente em função disso, que a gente confiava na assessoria. Eu sei que não foi o senhor que fez, aqui é a assessoria que faz e colocou na pasta, né, que eu resolvi alertar que nós estávamos cometendo um erro. A resolução não pode ser de mesa, porque da sessão da Câmara, no regimento interno. E o regimento interno não se pode trocar com resolução de mesa. Então, houve um equívoco lá que nós não podemos manter esse equívoco, que é um erro. Houve um erro desde lá. Porque vem na pasta e a gente vota na corrida sem se ater o caso, né? Mas, na verdade, tem que ser uma resolução de Câmara, não de mesa. Tá, perfeito. Ato da Presidência número 37. Autoriza o deslocamento da vereadora Betiele Biagin, servidora de Giovano, dia 6 de março, cidade de Porto Alegre, para visitar o gabinete do deputado Marcos Vinícius na Assembleia Legislativa com o objetivo de tratar de demandas de interesse do município de Butiá, com o intuito de buscar apoio institucional e acompanhar encaminhamentos de recursos e projetos voltados ao desenvolvimento local. Ato da Presidência número 38. Autoriza o deslocamento da servidora Andréa Lopes no dia 9 e 13 de 2026, cidade de Porto Alegre, para levar os vereadores Hélio, Ellen e David para embarque no aeroporto Salgado Filho, outro sim, na data do dia 13 de março, a servidora irá buscar os referidos vereadores. Obrigado, secretário. Registramos que está baixando em regime de urgência o projeto de lei 4607 de 2026. Eu solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto. 4606. Justificativa. Vou baixar. Excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente encaminhado essa Casa Legislativa o projeto de lei número 44071/2025, o presente projeto de lei visa acréscimo de 10 monitores PCD de 20 horas semanais no regime de processo seletivo simplificado em caráter emergencial por tempo determinado. Reiteramos a importância desses profissionais no atendimento qualificado aos alunos com deficiência, onde estamos na constante busca por educação de qualidade, contemplando a equidade, respeitando a diversidade e a individualidade de cada aluno,
assim como considerar as exigências estabelecidas pelas legislações que se referem à educação inclusiva vigentes no âmbito nacional. Considerando necessidades e urgências, solicitamos a devida autorização, sendo que está vigente o devido processo seletivo simplificado, conforme determina a lei, sendo esse decreto número 225/2025. Finalmente, considerando que a educação é serviço essencial e que o impacto financeiro se encontra em anexo, bem como a demanda existente do atendimento e o cumprimento da legislação em vigor, há a real necessidade de autorização. Ao fim, temos um documento que esperamos que seja apreciado e votado atenciosamente. Prefeito Municipal Jefferson Vieira. Colocamos em discussão o regime de urgência do projeto de lei 4607/2026. Colocamos em votação. Vereador Hélio Ferreira. Para discutir. Senhor presidente, senhores vereadores, para contribuir então para esse projeto aí, que é um projeto que a gente recebemos a essa casa, a equipe da Secretaria de Educação, trazendo aí esse projeto, explicando para nós, os nobres colegas, e assim foi acordado aí com o presidente da Comissão de Finanças e o presidente da Comissão CCJ, para que esse projeto a gente conseguisse, hoje pela manhã, fazer a votação aqui, para nós dar continuidade nesses trabalhos na área da educação. Agradeço mais uma vez os dois presidentes das comissões aí, por essa atenção, e o presidente da casa aqui, o Sérgio Sampaio, para que nós construímos junto o melhor para a educação. Algum vereador mais para discutir o projeto? Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade o regime de urgência, encaminharemos o mesmo às comissões para receber parecer. Registramos que está baixando o projeto de lei 4608/2006, o qual encaminharemos às comissões para receber os pareceres. Temos aí para apreciar o projeto de lei 4606 de 2026. Solicitamos a leitura dos pareceres do mesmo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei 4606. Voto relator, vereador Fernando Lopes, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, ora relator do projeto de lei acima digitado, passa a fazer análise da matéria apresentada pelo Poder Executivo Municipal, conforme adiante segue. Do relatório. O presente projeto de lei visa a contratação em caráter emergencial através do processo simplificado de 20 professores em carga horária de 22 horas semanais para atuarem nas áreas de educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. O projeto é acompanhado de pedido de urgência, vez que encerrou o prazo do último processo seletivo realizado sem possibilidade de prorrogação. Do voto. A matéria, ora posse em análise, é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, consoante a lei orgânica e regimento interno dessa casa, vez que dispõe da área de pessoal contratado pelo município. O referido projeto não apresenta vício de iniciativa, está redigido dentro das normas técnicas e formais e atende os princípios constitucionais e legais previstos no ordenamento maior desse Poder Legislativo. Portanto, o referido projeto de lei está apto a ser apreciado e votado pela Igreja Corte da Soberana Casa Legislativa. É o voto, o qual submeto à apreciação dos demais ilustres integrantes da Comissão Técnica Permanente. Sala de Comissões, 4 de março, presidente Fernando Lopes, subscreve Deide Camargo e vereador Edson Leal. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle referente ao projeto de lei 4.606. O projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal propõe alteração do artigo 1 da Lei Municipal 4.137 com o objetivo de acrescentar 20 professores com carga horária de 22 horas semanais a serem contratados no processo seletivo simplificado. Conforme a exposição dos motivos encaminhados pelo Executivo, a medida visa suprir lacunas existentes no quadro docente da rede municipal de ensino, especialmente da educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental, em razão do encerramento do processo seletivo simplificado anterior e da impossibilidade de sua prorrogação. Ressalta-se ainda
a existência de professores exercendo função na gestão escolar, bem como a possibilidade de afastamento temporais como licenças médicas e licença maternidade, fatores que contribuem para a necessidade de recomposição do quadro funcional. A proposição foi encaminhada a esta Comissão de Finanças, Controle e Fiscalização para análise dos aspectos orçamentários, financeiros e legalidade conforme previsto no regimento interno. Fundamentação. A análise da matéria deve observar os princípios e normas estabelecidos pela Constituição Federal, especialmente disposto no artigo 37, que admite a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público. No âmbito municipal, a iniciativa encontra-se respaldo na Lei Orgânica Municipal, que atribui ao Poder Executivo Municipal a responsabilidade pela organização e funcionamento dos serviços públicos municipais, incluindo a manutenção e garantia de prestação de serviço educacional. Sob o ponto de vista orçamentário e financeiro, a proposição deve observar os limites e condições estabelecidos na Lei Complementar 101, conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal. De acordo com a justificativa apresentada pelo Executivo, o projeto apresenta impacto financeiro anexado, indicando a previsão de recursos necessários para custear as contratações pretendidas, o que permite a análise de compatibilidade do orçamento municipal. Ressalta-se ainda que a educação constitui serviço público essencial, sendo dever poder público garantir a continuidade e a qualidade do atendimento da rede municipal de ensino, evitando prejuízo às atividades escolares e ao direito fundamental à educação. Conclusão: diante do exposto, que compete a análise dessa comissão quanto aos aspectos financeiros e orçamentais, entende-se que o projeto 4.606 encontra respaldo na legislação vigente e apresenta justificativa adequada quanto à necessidade de contratação emergencial visando assegurar a continuidade do serviço de educação no município. Assim, essa Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei 4.606. Sala das comissões, presidente e relator, vereador Sargento Felício, secretário, vereador Hélio e integrante, vereadora enfermeira Ellen. Colocamos em discussão o referido projeto. Algum vereador para discutir? Colocamos em voto. Vereador Edson Leal para discutir o projeto. Na verdade, acho que só para poder ampliar um pouco dessa conversa, inclusive esse ano estou como presidente da Comissão de Educação. Foi feita uma reunião com essa casa aqui junto do presidente que sanou as minhas dúvidas referentes a esse projeto. Também nós recebemos hoje esse outro projeto que envolve o debate em torno da questão dos monitores para educação especial, e nós entendemos a necessidade de recomposição do quadro de funcionários da educação para manter a questão da qualidade do ensino e também para humanizar as relações escolares, porque a ausência de profissionais certamente vai impactar na sobrecarga dos outros profissionais. Quero dizer que a Comissão de Educação vai estar muito atenta nesse processo, porque a gente acredita bastante na força da educação e quer contribuir muito. Esse é um ano de avaliação e composição do novo Plano Municipal de Educação. A Comissão de Educação também vai fazer parte desse processo, que é conversar com a Secretaria de Educação, conversar com as equipes diretivas e também ampliar o diálogo e conversar com a comunidade. Em conversa com a nossa secretária de Educação, eu deixei muito claro o meu interesse em que a gente possa cada vez mais fazer uso institucional, tanto das bases midiáticas do Executivo quanto do Legislativo, para propor uma conversa mais séria, mais intensiva e mais humanizada sobre a importância da educação. Acredito que a gente valoriza algumas coisas que são muito importantes na nossa cidade, mas a nossa estrela maior deve ser a educação, porque a educação é o caminho para a liberdade. Algum vereador mais para discutir o projeto? Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos para apreciar os projetos de resolução 592 e 593 de 2026. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 592 de 2026. Senhores vereadores, pelo presente estamos solicitando a apreciação da aprovação do projeto de resolução 592 para que os vereadores Hélio do Táxi, Helen Amaral e David Camacho se desloquem a Brasília entre 9 e 13 de março para cumprimento de agendas junto aos gabinetes dos deputados federais, senadores e ministérios a fim de buscar recursos para o nosso município. Tendo de forma justificada o presente projeto, solicitamos a apreciação e aprovação do mesmo. Atenciosamente, presidente Sérgio Sampaio. Colocamos em discussão o referido projeto. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só queria justificar o voto. Só para desejar que os colegas vereadores tenham muito sucesso. Hoje o tempo na tribuna era limitado. Quero dizer que torço muito
para que todos os colegas e as colegas que irão a Brasília tenham muita efetividade, consigam recursos, consigam parcerias para fortalecer políticas públicas municipais. Tenho certeza que vocês vão nos representar muito bem em Brasília. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 593. Senhores vereadores, pelo presente estamos solicitando a apreciação e aprovação do projeto de resolução 593 para que os vereadores Sérgio Sampaio e Edson Leal se desloquem a Brasília entre 16 e 20 de março para cumprimento de agenda junto aos gabinetes dos deputados federais, senadores e ministérios a fim de buscar recursos para o município. Tendo dessa forma justificado o presente projeto, solicitamos a apreciação e aprovação do mesmo. Atenciosamente, presidente Sérgio Sampaio. Colocamos em discussão o referido projeto. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Temos para apreciar a ata 4427/2026. Colocamos em discussão a referida ata. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem. Aprovado por unanimidade. Pergunto ao secretário se tem inscritos para explicações pessoais. Pois não. A resolução dos 2 dias, do dia 16 e 23, para trocar a sessão para de manhã, que nós íamos votar. Resolução da Câmara. Eu abro, então, esse para discussão do Fernando, vereador. Que a resolução da mesa, troca de horário para as 9 da manhã, seja não apenas para o dia 16 próximo, mas que seja também para o dia 23, porque já fica tudo, né? Não, perfeito. E votamos aí essa como resolução. Como resolução. Pode colocar em discussão. Tá. Alguém para discutir? Não? Perfeito. Encerramos, então, declaramos. Perfeito. Então tá, então fica acordado então, né, que será ficou acordado então que fica a resolução da Câmara, né, para na verdade fica alterado, né, para o dia 16 e 23 de março de 2026. É isso. A votação. Eu acho que nada mais a tratar. Declaramos. Oi? Sim, foi colocando para a votação da resolução. Isso. Os vereadores concordam? Então tá, é isso aí. Os vereadores que concordam permanecem como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Declaramos encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 23 de março de 2006, às 9 horas. Bom dia a todos.